a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Agradecemos a presença das alunas do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que são acompanhadas pelo coordenador Valdecir Rosa. Agradecemos também a presença da senhora Bárbara Renata Machado, diretora do Centro de Educação Infantil Avelino Ruth. Justificou a ausência nessa sessão ordinária a vereadora mirim Milena Yunsek Borges. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. E o teu futuro espelha essa beleza.
Agradecemos também a presença do senhor Gilberto Valdemiro Pôncio, diretor da Escola Básica Municipal Professor Adelaide Stark. Convido o vereador mirim Felipe de Araújo Silva para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 207. Nenhum adolescente a quem se atributa a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura da 14ª Sessão Ordinária Mirim. Ata da 14ª Reunião Ordinária. 11 de novembro de 2024, às 15 horas. Em 11 de novembro de 2024, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 14ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Fortbayer. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. O vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 13ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 62 de 2024 a 66 de 2024, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de novembro de 2024, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Décima quinta Reunião Ordinária Mirim, em 25 de novembro de 2024. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 67 ao número 69 de 2024. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da mesa... Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da mesa diretora da Câmara Mirim, Sofia Voxtweier, em seu nome a mesa diretora, colegas vereadores mirins, pessoas aqui presentes e pessoas que nos assistem pelo meio de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a Bárbara Renata Machado e a Escola Bom Jesus. Hoje eu quero falar sobre a importância dos espaços de lazer. Sim, talvez o nome pareça algo simples, algo infantil, mas acredito que, dentre vários temas relevantes, esse é sem dúvida um dos mais importantes, se não o mais. Mas o que é uma área de lazer? Uma área de lazer é um espaço projetado para o entretenimento, a recreação e o relaxamento. Ela serve para oferecer atividades que melhoram a qualidade de vida dos moradores de um condomínio, bairro, prédio residencial, rua ou até mesmo escola. É um local onde se pode praticar atividades físicas, socialização e pode simplesmente descansar. Mas será que
a definição de uma área de lazer se aplica à nossa realidade? Com frequência, vemos vereadores mirins e adultos falando em seus pronunciamentos sobre a necessidade de reparos de praças e parques. Quantas vezes a gente não já ouviu falar um vereador pedindo uma melhora, uma manutenção de uma praça da comunidade dele? Mas muitas vezes não sendo atendidos. Ter uma praça, um parque ou qualquer coisa de área de lazer na sua comunidade parece algo básico, não é? Exercitar-se é uma necessidade, sem dúvida, mas eu gostaria de perguntar a vocês hoje. Vocês vivem em uma comunidade que tem um espaço de lazer com condições de aguentar essa comunidade, que pode receber práticas de esportes, brincadeiras, descanso, como está na definição de uma área de lazer? Infelizmente, muitos bairros não têm essa realidade. Isso tem um impacto direto na saúde pública, por não conseguir fazer o seu trabalho, que é dar exercício, socializar. Esse impacto mostra muita coisa. O dado é que 50% dos adultos aqui no Brasil têm sobrepeso ou obesidade. Em 20 anos, a projeção é que 130 milhões de adultos brasileiros sofram com essa condição, de acordo com o Congresso Internacional sobre a Obesidade. A obesidade, por sua vez, pode levar a doenças graves como pressão alta, diabetes, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias, pedras na vesícula, entre outras, incluindo até certos tipos de câncer. Esses números são alarmantes, mas a questão não se resume a uma praça. A questão é sobre o futuro da nossa sociedade, sobre criar ambientes que provam... Não. Perdão. A questão não é sobre o futuro... Desculpa mesmo. A questão é sobre o futuro da nossa sociedade, sobre criar ambientes que promovam uma vida mais saudável e feliz. Como reflexão, quero lembrar uma frase: de 1 em 1 faz 1 milhão. Cada pequeno esforço conta. Se conseguimos, ao pouco, melhorar nossos espaços de lazer, parques, praças, bosques, a gente... Perdão mesmo. Eu concedo... Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Eduarda. Bom, Felipe, eu queria te agradecer por trazer esse tema, por se importar e abordar esse tema. Tanto eu como você, a Sofia, a gente já veio muitas vezes abordar esse tema do lazer, porque é importante. Eu já fiz requerimentos e um pronunciamento agradecendo sobre a comunidade que ganhou um espaço de lazer lá no Fidelis, e também um requerimento sobre uma área de lazer lá no bairro Salto do Norte, porque eu já apresentei também os dados que realmente importam até na saúde mental, tanto dos adultos para desestressar quanto das crianças. E é isso, eu queria te agradecer. Obrigada, agradeço a parte e adiciono as palavras ao meu pronunciamento. Cada pequeno esforço conta. Se conseguirmos aos poucos melhorar nossos espaços de lazer, praças, bosques, podemos mudar não só uma pessoa, mas toda uma comunidade, todo um futuro. E esses locais não só carregarão pessoas que brincam lá, carregarão memórias, histórias e transformações de vida. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Norma Dignidade Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Foltbayer, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação.
Gostaria de cumprimentar também de forma especial o assessor pedagógico Valdecir, do Colégio Bom Jesus, e as estudantes desse colégio. Cumprimento também a diretora da minha escola, a senhora Giovana Sotti. Também a senhora Bárbara Renata Machado, diretora do CI Valino Rotti, e, em especial, minha mãe. Hoje, eu vim falar sobre o Dia dos Diretores, que foi comemorado dia 12 de novembro. Já faz uma data, mas eu vim falar. O diretor escolar é o principal responsável pela gestão da escola. Embora não atue sozinho, ele tem o papel de liderar toda a equipe de profissionais. Ele supervisiona os planejamentos e o cumprimento dos objetivos da instituição, cuida da manutenção das instalações físicas na escola, ele exerce liderança na comunidade escolar e representa a instituição dentro e fora dela. Muitos acreditam que essa é uma profissão fácil e que é preciso apenas possuir competência acadêmica e conhecimento pedagógico. Também, isso é muito importante, mas não é apenas isso. Para desempenhar esse papel, é preciso também ter aptidões de liderança, comunicação, resolução de problemas e gestão de pessoas, o que já não é tão simples quanto parece. E, além disso tudo, o profissional deve exercer também uma função administrativa, principalmente na gestão de recursos, materiais e finanças. Essas são só aquelas funções que estão escritas no papel. Este cargo vai muito além disso. O diretor também precisa motivar e incentivar a equipe escolar a trazer um ambiente de aprendizado melhor, para ajudar os estudantes a encarar conflitos, como bullying e muitas outras coisas. Então, é mais do que justo termos um dia para comemorar a existência desses profissionais, pois é uma profissão honrada. E uma das coisas que mais me surpreende é a paciência das pessoas que trabalham nesse cargo. Porque sempre que tem algum conflito na escola, seja com os alunos ou com os professores, o diretor tem que estar envolvido para manter a ordem. É importante dizer que tudo que eu estou falando aqui vale também para os CIs, não só os diretores de escola. E para finalizar, eu gostaria de parabenizar com um pequeno atraso a diretora da nossa escola, EBM Norma Uber, a senhora Giovana Sotti. E, em seu nome, parabenizar todos os 46 diretores da rede municipal de Blumenau. Lembrando da dona Lara, que foi nossa diretora por muitos anos. Nossa eterna gratidão. Quero parabenizar também o professor de matemática, Juliano Eli, da IBMB Quintino Bocaiúva, que é o adjunto da escola. E, em seu nome, cumprimento 27 adjuntos da rede. Cumprimento também a senhora Bárbara Renata Machado, diretora do CI Valino Rotti. E, em seu nome, parabenizo os 79 diretores de todos os CIs da rede municipal de Blumenau. E também, de forma especial, cumprimento a senhora Adriane Sassi, que é a nossa coordenadora pedagógica aqui na Câmara, mas que também foi diretora por mais de 20 anos. Obrigado por fazerem a diferença. Eu sei que, às vezes, nós estudantes podemos dar um pouco de dor de cabeça. E não só nós, mas também todos os desafios enfrentados por vocês, gestores. Então, eu gostaria de parabenizá-los pela coragem em exercer essa profissão tão desafiadora. Muito obrigado. Vou encerrar aqui com um versículo que se encontra na Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Rollenweger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt-Bayer, em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial as estudantes da escola Bom Jesus e os demais presentes aqui. Hoje, como meu último pronunciamento, gostaria de trazer a pauta que foi tema da prova do CAED, Centro de Políticas e Avaliação de Educação. Avaliações contínuas de aprendizagem, em língua portuguesa. Processo de aprendizagem e o celular em sala de aula, sendo este um tema que divide opiniões e vem sendo debatido em todo o país, em todos os meios de comunicações. Sendo deles, neste último domingo, dia 17 de novembro, no Fantástico, com a matéria Guarda o Celular, Enzo. Experimento mostra como os smartphones interferem no ensino brasileiro, mostrando o que mudou nas cidades que proibiram o uso do aparelho em salas de aula, e o que dizem os alunos sobre essa mudança. Vale a pena acessar a matéria.
Segundo o site Escola Educação, os estudantes levam o celular para a sala de aula, apresentam em média 11 vezes distrações por dia e falta de comprometimento e as obrigações escolares. Utilizam para a cola das respostas, atividades avaliativas, apresentam ainda falta de interesse e atividades presenciais, causando dessa forma vários prejuízos para a aprendizagem. O uso do celular em sala de aula ainda pode afetar a memória e a compreensão dos conceitos, bem como distrair os estudantes e levá-los a envolverem atividades não relacionadas à escola, aponta o relatório global em monitoramento em 2023. Autorizo a parte a vereadora Mirim Sofia. Com autorização da oradora, ouçam a parte a vereadora Mirim Sofia. Colega vereadora Mirim Eduarda, primeiramente gostaria de te parabenizar por trazer esse tema tão importante, tão atual, que precisa ser discutido em espaços como esse, a Casa Legislativa de nossa cidade. Gostaria de compartilhar uma iniciativa dos estudantes da minha escola, Escola Barão do Rio Branco. Nós criamos um comitê chamado Modo Avião, que é para o bom uso dos celulares em sala de aula e na hora certa, de forma certa. Esse é o nosso lema. Então, gostaria de compartilhar e incentivando também nossos colegas vereadores mirins a levarem comitês e ideias como essas para suas escolas, pois a gente precisa cada vez mais dessa discussão, senão isso pode afetar o ensino de uma geração inteira. Então, gostaria de te parabenizar. Agradeço pelas palavras, Sofia, e espero que toda a Blumenau conheça esse comitê e que também adotem isso em sua escola. Continuando. Entretanto, o celular no processo de aprendizagem também tem seus pontos positivos. A exemplo de usar as ferramentas de aplicativos que podem ajudar a concluir tarefas, pesquisas e ensinar os estudantes a desenvolver melhores hábitos de estudo. A prova CAED apresentou alguns critérios. Entre eles, era apresentar 3 argumentos de defesa, o que o estudante se apoia ou não a essa tese. E após a prova, minha turma entrou em uma discussão e apresentou seus argumentos. E, no final, a conclusão foi: cabe à escola, aos pais e aos estudantes terem a responsabilidade e a proibição do uso, seja de bom senso. O ano letivo está finalizando. As últimas notas estão sendo fechadas e mais um ano se passou. Um ano onde a inteligência artificial foi bastante usada por estudantes, seja para ajudar ou apenas cumprir obrigações. E finalizando por aqui, queria deixar uma frase de Leonardo da Vinci, onde ele fala: aprender é a única coisa que a mente nunca cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Estudantes, vocês são capazes de fazer. O estudo é o caminho para o futuro. Presidente, termino meu pronunciamento por aqui. Um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fogtbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a educação lúdica e divertida. Essa abordagem, que valoriza a criatividade, a interação e o prazer no aprendizado, tem o poder de transformar a sala de aula em um espaço de descoberta e encantamento. Todos sabemos que educar é muito mais do que transmitir conhecimento. É despertar a curiosidade, estimular o pensamento crítico e, sobretudo, criar uma conexão significativa com aquilo que se aprende. E há uma forma melhor de fazer isso do que através de brincadeiras e do envolvimento dos alunos? Quando introduzimos jogos, histórias, artes e outras práticas lúdicas no processo educativo, não apenas facilitamos a compreensão dos conteúdos, mas também promovemos os valores como trabalho em equipe, empatia e resiliência. O lúdico ajuda as crianças a enxergarem o aprendizado como uma experiência positiva e não como uma obrigação. Pesquisas mostram
que as atividades divertidas e interativas melhoram a memória, aumentam a motivação e ajudam a reduzir estresse, criando condições ideais para que o cérebro aprenda de forma mais eficaz. Acreditar em uma educação lúdica é acreditar em um potencial de cada indivíduo e enxergar a sala de aula como um lugar onde o futuro é construído com leveza, paixão e alegria. Portanto, convido todos os educadores, pais e gestores a abraçarem essa causa. Vamos transformar o aprendizado em algo mágico, onde os risos e conhecimento caminham de mão dadas. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Strazalkowska, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogtbayer, em seu nome. Cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, as alunas do Colégio Bom Jesus e o coordenador Valdecir Rosa e a diretora do CI Avelino Ruth, Bárbara Renata Machado. Bom dia a todos. O que é a ciência? Para definir a ciência, podemos considerá-la como o grande paradigma do conhecimento humano. É um método rigoroso e sistemático que constrói e organiza o conhecimento na forma de explicações e previsões testáveis sobre o mundo, obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais, que baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados, que é de tamanha importância para a sociedade, ajudando a melhorar a qualidade de vida, o avanço do conhecimento, a redução das desigualdades e o desenvolvimento sustentável, que pode ser considerada a base para a transformação social e tecnológica. Com toda essa relevância, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, instituiu o dia 10 de novembro como o Dia Mundial da Ciência pela Paz e o Desenvolvimento, comemorado todos os anos desde 2001. A determinação de um Dia Mundial visa, além de destacar a importância da ciência no avanço da paz e do desenvolvimento sustentável, promover o diálogo entre cientistas e formuladores de políticas, estimulando a colaboração internacional em temas como a preservação ambiental, a saúde global e a redução das desigualdades, e promover a conscientização pública sobre o papel da ciência no avanço da paz, do bem-estar humano e do desenvolvimento sustentável. Além disso, ao se instituir um dia especial para refletirmos sobre a ciência aplicada na promoção da paz e do desenvolvimento, reforça-se o vínculo entre ciência e sociedade, convidando-nos a refletir como a pesquisa científica pode ajudar a resolver os principais desafios globais, fomentar a colaboração internacional para enfrentar problemas como as mudanças climáticas, a fome, as pandemias e a desigualdade social, e exaltar o papel dos cientistas na criação de soluções inovadoras para desafios globais e como esses profissionais podem contribuir para um mundo mais justo e pacífico. Tudo isso para nos lembrar do equívoco que é aquela ideia muito comum de que a ciência se presta principalmente para fins de desenvolvimento econômico ou militar. Em especial nos dias de hoje, é importante lembrar como as descobertas científicas podem ajudar a resolver tensões internacionais, a construir pontes entre nações e a criar condições mais favoráveis para o mundo pacífico. A cada ano, a Unesco comemora o Dia Mundial da Ciência pela Paz e o Desenvolvimento, elegendo um tema específico. Este ano, o tema é a juventude na linha de frente. E nada mais pertinente. Afinal, serão os jovens de hoje que herdarão o mundo de amanhã. De fato, todas as possibilidades que elenquei acima sobre a ciência e o seu papel na promoção da paz e do desenvolvimento humanos estão, ainda, muito aquém do ideal. É crucial destacar que, apesar de ser considerado o maior paradigma do conhecimento humano, a ciência não abrange todo o conhecimento. Valores, ética, tradição, arte
São todos aspectos não envolvidos pela ciência, que fazem parte da nossa totalidade antropológica, fazem parte da essência do que é ser humano. O que eu quero dizer, mais destacadamente, é que a ciência, nada obstante sua importância e todo o seu potencial, não poderá resolver os problemas e as questões candentes da humanidade sozinha. A ciência deve ser aplicada respeitando, sempre, as demais faculdades e qualidades do ser humano. É importante lembrar que as grandes corporações transnacionais se apropriam dos avanços científicos e tecnológicos para serem usados como instrumentos de controle, riqueza e poder, marginalizando muitas sociedades, um tipo de colonialismo tecnocientífico. Ressaltando os erros que existem na aplicação da ciência, pego ainda como exemplo que a mesma energia nuclear que é usada na radioterapia do câncer também é utilizada na construção de armas de destruição em massa. Assim como todo o avanço tecnocientífico está presente nas armas de guerra mais sofisticadas e letais. Concedo a parte ao vereador Mirim. Com autorização do orador, ouçam a parte o vereador Mirim Felipe. Eu agradeço por você abordar esse tema tão importante hoje em dia, principalmente com as escolas e várias coisas mostrando que a ciência é importante. Mostrar que a ciência é importante, faz parte do nosso mundo, do nosso convívio, é algo muito interessante. E eu sou grato por você trazer esse tema aqui para a Câmara. É isso. Obrigada. Muito obrigada, incluo suas palavras em meu pronunciamento. Lembremos ainda que o desenvolvimento científico não trouxe paz para a humanidade, mesmo com todo o seu potencial, e muito menos aliviou a fome e a miséria, mas sim acentuou as desigualdades. Algumas sociedades atingiram alto padrão de desenvolvimento utilizando-se dos avanços da ciência, dentro de uma racionalidade que prioriza o excesso de produção e de consumo, tendo como consequência o esgotamento dos recursos naturais e a liberação de gases de efeito estufa, contribuindo até mesmo para o aquecimento global. Portanto, a juventude na linha de frente significa que caberá aos jovens o desenvolvimento e aplicação da ciência com vistas a potencializar o que há de melhor no ser humano. Vale dizer, a ciência deve ser desenvolvida e aplicada em harmonia com os valores humanos e com responsabilidade para com o futuro, de forma a se garantir que os avanços da ciência tragam sempre grandes benefícios para a humanidade, como o aumento da expectativa de vida, igualdade e conforto a todos, afastando o risco de seu lado mais obscuro, como a destruição da biodiversidade e a opressão sobre populações vulneráveis. Termino por aqui. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Juliana de Souza Boff, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os estudantes da Escola Bom Jesus, minha amiga que também aqui se faz presente, e os demais que estão aqui. Na manhã de hoje, venho falar sobre um tema crucial para os adolescentes: exploração e relacionamentos abusivos na adolescência. É fundamental reconhecer que a adolescência é uma fase de descobertas e de construção de identidade, mas também é um período vulnerável, onde jovens podem ser facilmente manipulados emocionalmente e fisicamente. Nesse contexto, a exploração e relacionamentos abusivos se configura como uma realidade preocupante, muitas vezes mascarada como uma violência disfarçada de afeto. Em relacionamentos abusivos na adolescência, as vítimas geralmente não reconhecem os sinais de exploração, seja por falta de informação, apoio ou por estarem cegos, simplesmente por acharem que é amor. O abusador pode usar táticas como isolamento social, o controle das amizades e das atividades, a pressão psicológica, a ameaça
ou até a violência física, criando um ciclo vicioso que torna difícil para o jovem perceber que está sendo manipulado. A exploração nesses casos não se limita apenas à violência física ou psicológica, mas também à manipulação da autoestima da vítima. O agressor pode usar chantagens emocionais, acusações infundadas de traição ou desconfiança excessiva, levando o adolescente a acreditar que depende exclusivamente do outro para se sentir válido ou amado. Esse é o momento em que, geralmente, as inseguranças surgem, principalmente entre as mulheres. A cultura de comparação, tão generalizada entre os adolescentes, ganha uma dimensão ainda mais grave quando associada a um relacionamento abusivo. Em um cenário onde os jovens estão tentando encontrar seu lugar no mundo e estabelecer sua identidade, a pressão de se comparar com os outros pode distorcer suas percepções sobre si mesmos e sobre os relacionamentos. Essa comparação constante, quando inserida em um relacionamento abusivo, pode criar um ciclo vicioso de insegurança, dependência emocional e até a violência psicológica. É urgente que tanto os adolescentes quanto aqueles que os cercam, como pais, educadores e amigos, entendam que a comparação constante não deve ser a base para medir o valor de uma pessoa. Nenhum relacionamento, especialmente um abusivo, deve fazer um jovem se sentir inferior ou menos do que realmente é. Cada indivíduo tem o direito de se sentir respeitado, amado e valorizado, sem que haja manipulação ou controle emocional. Adolescentes que estão em relacionamento abusivo precisam ser apoiados para que se libertem desse ciclo. É necessário que pais, amigos e educadores os ajudem a sair dessa situação, ensinando-os que a comparação não deve ser algo para medir seu valor e que o amor verdadeiro é aquele que respeita e apoia, sem joguinhos de desinteresse ou fala abusiva. Como sociedade, precisamos promover a discussão da saúde emocional e a autoestima entre os adolescentes. Eles devem aprender que o amor e o respeito não envolvem comparação e controle. A adolescência é marcada pela busca de identidade, pelos primeiros afetos e pela construção das bases de uma vida afetiva saudável. E pode ser distorcida por dinâmicas de controle, manipulação e violência. Os jovens muitas vezes não têm a experiência ou a maturidade necessária para reconhecer os sinais de abuso, sejam eles emocionais, psicológicos, físicos ou até digitais. A pressão para se encaixar em padrões de relacionamento ou de popularidade, muitas vezes intensificada pelas redes sociais, pode fazer com que aceitem comportamentos de controle, ciúmes excessivo, humilhações ou até agressões, pensando que isso faz parte do que é normal em um relacionamento. Peço ao presidente mais 2 minutos. Concedo mais 2 minutos para você finalizar seu pronunciamento. É essencial que os adolescentes entendam que o amor verdadeiro é aquele que promove o respeito, a confiança e a liberdade para ser quem são, sem medo de ser julgado ou manipulado. Eles devem aprender que ninguém tem o direito de controlar, humilhar ou agredir outro ser humano em nome do amor ou ciúmes. O verdadeiro afeto é aquele que promove o crescimento, a liberdade e a felicidade. Em um relacionamento saudável, cada pessoa deve ser livre para ser quem é. O amor deve ser uma fonte de segurança e não de dor. Portanto, é vital que, como sociedade, lutemos pela conscientização sobre os relacionamentos abusivos na adolescência, para que os jovens possam construir um futuro mais livre, seguro e saudável, longe de qualquer forma de violência. É papel de todos ajudar os jovens a perceberem que eles são dignos de um amor, que não dependa da validação do outro, mas que seja baseado no respeito, na confiança e no apoio.
Só assim podemos contribuir para a construção de relacionamentos saudáveis e para o bem-estar emocional das novas gerações. Tenha uma boa atenção e um bom dia. Com a palavra, o vereador mirim Emanuel de Lara Vaz, da Escola Adventista, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt-Bayer. Em seu nome, cumprimento aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia. Gostaria também de cumprimentar de forma especial ao meu pai, minha mãe e minha irmã que me assistem, também aos meus amigos Guilherme e Jennifer. De mesmo modo, aos alunos do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, em nome do coordenador Valdecir Rosa, e, por fim, a senhora Bárbara Renata Machado, diretora do CI Avelino Ruth. Bom dia. Você já imaginou receber o diagnóstico de que seu filho tem alguma deficiência? Para muitos, isso é um choque de início. E a situação de muitas famílias fica ainda pior depois que se deparam com a realidade de que não há um local adequado onde esta família e a criança possam ser amparados com as terapias necessárias para pessoas com deficiência, como a terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e etc. Hoje, em meu pronunciamento, gostaria de falar sobre um tema muito importante e que é pouco falado atualmente, que se trata de um local adequado para o estímulo cognitivo de pessoas com deficiência e de forma gratuita. E não me refiro apenas a locais como a Casa do Autista, localizada em Balneário Camboriú. Esta é uma excelente iniciativa. Porém, poderíamos ter vários outros locais para o tratamento de outras deficiências, direcionadas a essas pessoas que tanto são excluídas em nossa sociedade. Em outros pronunciamentos, já falei sobre esse tema. Inclusive, fiz um requerimento em nossa primeira sessão ordinária mirim do mandato. E hoje, na 15ª sessão, ainda não obtive uma resposta. E isso mostra o respeito que os nossos governantes dão a estas pessoas. E não falo apenas a nível municipal. Poderíamos, quem sabe, ter um programa nacional para tratar sobre este assunto. Porém, o dinheiro público que poderia ser destinado a melhorar a qualidade de vida da nossa população está sendo gasto com coisas fúteis em nossa sociedade, como o show da nossa primeira-dama, o Janja Palusa, para o qual foram destinados 33,5 milhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro do pagador de imposto, sendo os maiores patrocinadores a Petrobras, a Itaipu, o Banco do Brasil, o BNDES, os Correios, a Caixa, a Prefeitura do Rio de Janeiro e etc. A questão que eu quero trazer não é o que foi esse show, se é que podemos chamá-lo assim. Além do dinheiro esbanjado, tivemos xingamentos. A primeira-dama do nosso país, falando palavras de baixo calão, de tão baixo nível que eu nem posso reproduzi-las nessa tribuna. Atacando principalmente ao bilionário Elon Musk. Então fica a pergunta, essa atitude não trará consequências para as relações exteriores do Brasil? Já que a pessoa em questão fará parte do novo governo dos Estados Unidos. A maior potência econômica quanto bélica do mundo. Mas a inconsequência e a irresponsabilidade novamente falaram mais alto. Voltando ao assunto, o que importa nisso tudo não é a postura da esposa do nosso presidente, mas isso é um retrato do respeito que a atual gestão tem pela sua população, que corriqueiramente gasta o dinheiro do povo com coisas fúteis, como se o Brasil não estivesse com um rombo de mais de 100 bilhões de reais desde janeiro a setembro deste ano, segundo o UOL. E para solucionar este problema, o governo aumenta a alíquota tributária. Querem um exemplo? O imposto sobre o combustível. Enquanto o presidente... O então presidente Jair Messias Bolsonaro assinou o decreto 194 de 2022, que suspendia o PIS, CID e CONFINS sobre o petróleo.
Porém, que a atual gestão, através do ministro Fernando Haddad, voltou essas taxas no dia 27 de fevereiro de 2023. E isso, somado a muitos outros fatores, fez com que o Brasil alcançasse resultados piores ao da pandemia da Covid-19, mesmo sem o vírus. E mesmo com os aumentos da carga tributária, existe uma parcela crescente da população brasileira que continua invisível aos olhos do Estado. E não pensem que é uma parcela pequena. Segundo o IBGE, em 2023, o número de pessoas com algum tipo de deficiência chegou a 18,6 milhões de pessoas, o que representa 8,9% da nossa população. Será que, diante desses fatos e muitos outros que, por questão de tempo, não citarei, nosso país não poderia melhorar a assistência para essas crianças? Além das dificuldades enfrentadas pela família, creio que a maior ainda seja a falta de amparo e assistência necessária. Peço ao presidente mais 3 minutos para concluir o pronunciamento. Concedo mais 3 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Agora, deixando de lado a irresponsabilidade do atual governo, quero falar sobre o porquê é tão importante que essas crianças, adolescentes, jovens e idosos com deficiência recebam um amparo, e além de suas famílias, é claro. Além do fato de que essa assistência é garantida pela Lei 13.146, de 2015, em seu artigo 28, incisos 1, 2 e 3, que dizem assim, abre aspas, artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o inciso 1º, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2º, aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Inciso 3º, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e exercício de sua autonomia. Fecha aspas. Como você pode ver, nessa lei está explícito que o Estado deve promover um projeto pedagógico especializado para ajudar crianças ou adolescentes, principalmente nessa faixa etária, a conquistar e exercer a sua autonomia, o que infelizmente não tem acontecido. Mas você pode estar se perguntando, o que ele quer com este pronunciamento? E a resposta é que eu quero que essas crianças e pessoas com deficiência tenham acesso a terapias, sejam ocupacionais, de fonoaudiologia, psicopedagogia ou quaisquer outras que elas necessitem. Que elas tenham acesso a um ambiente escolar adaptado, que garanta o pleno exercício de sua autonomia, que garanta também o seu aprendizado. A permanência em sala de aula, assim como está escrito no inciso 2 da já mencionada lei. A jardins sensoriais e a estímulos que estão presentes naquela lei. Tudo isso de forma pública, gratuita e de qualidade. Pois a maioria dos pais não podem pagar por estes serviços. E se o Estado não conseguir oferecer esses serviços pela rede pública, que terceirize para a iniciativa privada, pois essas pessoas não podem mais esperar. E concluo meu pronunciamento com uma reflexão bíblica, que se encontra em Romanos, no capítulo 15, no versículo 7, que diz, abre aspas, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Fecha aspas. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurquiderete, do Colégio Bom Jesus, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt-Bayer. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação.
Gostaria de cumprimentar também de forma especial o assessor pedagógico Valdecir da Rosa, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, como também as colegas da minha turma, cujo algumas estudam comigo desde os anos iniciais, diretores e os amigos e pais de alguns colegas herdeiros mirins. Bom dia! Hoje eu venho abordar um tema de crescente relevância em nossa sociedade, a exposição dos adolescentes nas redes sociais, os impactos que ela tem gerado em sua formação, comportamento e saúde mental. Vivemos em uma era marcada pela interconectividade digital, onde as redes sociais assumiram um papel central na comunicação, no entretenimento e na construção da identidade, especialmente entre os jovens. Essa realidade, embora repleta de oportunidades, traz consigo desafios complexos que não podem ser ignorados. Primeiramente, é importante reconhecer que as redes sociais oferecem aos adolescentes um espaço para expressão e interação. Por meio dessas plataformas, eles compartilham ideias, conectam-se com diferentes culturas e constroem vínculos. Contudo, essa exposição muitas vezes ocorre sem o devido senso crítico e sem um acompanhamento responsável, resultando em vulnerabilidades significativas. Entre os principais desafios, destaco o impacto na saúde mental. Estudos recentes apontam que o uso excessivo de redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube e WhatsApp, entre outros, está associado ao aumento de casos de ansiedade, depressão e baixa autoestima, conforme aponta o relatório do Panorama da Saúde Mental de 2024, realizado pelo Instituto Cactus em parceria com a Atlas Intel, que falou que dos 36,9% dos brasileiros que passaram 3 horas ou mais por dia nas redes sociais, 43,5% possuem diagnóstico de ansiedade. Isso se deve, em grande parte, à busca constante por validação através das curtidas e comentários, além da exposição a padrões de vida e beleza irreais, sem mencionar que a comparação incessante com os outros pode levar os adolescentes a sentirem-se inadequados ou insatisfeitos consigo mesmos. Outros aspectos interessantes é a exposição à desinformação e a conteúdos inadequados. Muitos jovens não possuem ainda o discernimento necessário para identificar informações falsas ou conteúdos prejudiciais. Além disso, o bullying virtual, um dos desafios da era digital, afeta 27% dos jovens brasileiros, que segundo o levantamento do Panorama da Saúde Mental. Esse assunto está se tornando tão preocupante que no último dia 30 de outubro, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de telefone celular e de outros aparelhos portáteis por alunos de educação básica, em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos entre as aulas. Além de proibir o uso, o texto proíbe também o porte de celular por alunos de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, como forma de proteger essas crianças de até 10 anos de possíveis abusos. Por outro lado, a proposta autoriza o uso de celular em sala de aula para fins estritamente pedagógicos, em todos os anos de educação básica. Permite ainda o uso para fins de acessibilidade, inclusão e condições médicas. Contudo, para o projeto virar lei, precisa ser ainda analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e será aprovado pelos deputados e senadores. Em suma, as redes sociais são uma poderosa ferramenta de conexão e aprendizado, mas é imprescindível que saibamos utilizá-los de forma equilibrada. Concedo a parte ao vereador Mirim Emanuel. Ouçam a parte o vereador Mirim Emanuel. Bem, essa lei que você mencionou, ela trouxe sim vários benefícios, como os alunos vão poder prestar mais atenção. Porém, alguns deputados esqueceram de uma séria realidade. De quantos casos nós vemos pela internet, seja onde for, de professores violentando alunos, que são documentados pelos próprios alunos.
Como essas pessoas, esses alunos, vão ter provas, por exemplo, de que um professor está abusando deles, violentando eles? Inclusive, temos vários casos aqui no nosso estado de Santa Catarina. E isso é uma consideração que eu espero que os deputados da Câmara dos Deputados façam na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu só queria deixar isso claro, que traz sim muitos benefícios a proibição do uso dos celulares nas salas, porém também traz os seus malefícios. Nesse caso, das pessoas poderem documentar a violência em sala de aula. Muito obrigada. Agradeço suas palavras e adiciono ao meu pronunciamento. Cuidar da nossa exposição nesse ambiente é cuidar do nosso futuro. Finalizo com uma frase do cientista alemão Albert Einstein, abre aspas, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia, fecha aspas. Obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Lawane Rudolph Flores, da Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o assessor pedagógico Valdecir da Rosa, as alunas do Colégio Bom Jesus e os demais diretores presentes, pais de colegas e a minha mãe. Irei fazer agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele parda, aproximadamente 1,51 m de altura, cabelos ondulados castanhos que estão soltos e olhos castanhos escuros. Estou usando uma camiseta azul com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou em pé, posicionada, falando no microfone da Câmara de Vereadores de Blumenau. E ao fundo tem uma parede branca, a bandeira de Santa Catarina, bandeira do Brasil e a bandeira de Blumenau. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a liberdade de expressão como um direito fundamental, essencial para a democracia. No entanto, durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, esse direito foi severamente restringido, com censuras à imprensa, perseguição a artistas e opositores políticos e a práticas como a tortura para silenciar vozes contrárias ao regime. O Ato Institucional número 5, de 1968, intensificou a repressão, com medidas como a suspensão de direitos civis e políticos e a censura rigorosa a meios de comunicação. Com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, a liberdade de expressão foi restaurada como um direito garantido, embora ainda persista de desafios no Brasil, como a violência contra jornalistas, a disseminação de fake news e a polarização política. A liberdade de expressão, embora essencial, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade para evitar abusos como a propagação de discurso de ódios e desinformação. Além dos desafios contemporâneos, a liberdade de expressão no Brasil também enfrenta tensões relacionadas à crescente regulamentação das redes sociais e plataformas digitais. O uso das ferramentas para disseminar ódio, fake news ou manipular opinião política se tornou um dos maiores problemas no país. A sociedade está dividida sobre como equilibrar o direito à livre manifestação de ideias com a necessidade de proteger o cidadão de informações falsas e prejudiciais. A questão se torna ainda mais complexa quando se considera que, na era digital, os discursos podem se espalhar de maneira rápida e sem a devida verificação dos fatos, o que pode ter consequências graves para a saúde pública, segurança e até para a integridade do processo eleitoral. A polarização política também é um fenômeno que impacta diretamente a liberdade de expressão no Brasil. Em tempos de grande divisão entre grupos ideológicos, há uma crescente pressão para que os indivíduos se alinhem com determinados pontos de vista, e aqueles que se manifestam de maneira contrária frequentemente enfrentam ataques e tentativas de silenciamento. Esse ambiente de cancelamento e hostilidade torna difícil o diálogo aberto e construtivo, prejudicando o espaço para a troca de ideias essenciais à construção de uma sociedade democrática.
Portanto, a liberdade de expressão, que deveria ser um meio para fomentar debates saudáveis, muitas vezes é utilizado para estigmatizar adversários políticos, criando um ciclo vicioso de intolerância. Em Blumenau, como em outras partes do Brasil, a liberdade de expressão também se depara com desafios no nível local. A cidade, marcada por uma forte diversidade de opiniões, é um reflexo da complexidade de questão nacional. Embora a cidade seja conhecida por sua tradição, bem-estar e cultura, existem disputas acirradas, especialmente em questões sociais e políticas, que envolvem a liberdade de expressão. O debate sobre a censura nas escolas, a atuação do movimento social e as manifestações públicas frequentemente geram atritos. Em muitos casos, a população se vê dividida sobre os limites da liberdade de expressão, principalmente quando se trata das manifestações consideradas controversas ou ofensivas. A sociedade blumenauense, assim como a brasileira por um todo, precisa continuar a refletir sobre como garantir esse direito fundamental, respeitando o exercido de maneira ética, respeitado e exercido de maneira ética, sem prejuízo dos direitos e dignidade dos outros. Que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fogbayer, em seu nome e demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente. Também, de forma especial, queria cumprimentar todas as autoridades aqui, como coordenadores, diretores e as alunas do Bom Jesus. Bom, na última quarta-feira, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Comemorado em 20 de novembro no Brasil, é uma data de reflexão e celebração da cultura afro-brasileira, além de ser um momento para lembrar da luta pela igualdade racial e pelo direito dos negros no país. A data remete à morte de Zumbi dos Palmares, uma das figuras mais importantes da história do Brasil, cuja trajetória ficou marcada por sua liderança no Quilombo dos Palmares, que é considerado por estudiosos como o maior quilombo da América Latina, com cerca de 20 mil habitantes, todos em busca de refúgio frente à escravidão. Zumbi dos Palmares simboliza a resistência do povo negro brasileiro contra a escravidão. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695 e se tornou um ícone da luta pela liberdade e pela busca de dignidade dos negros escravizados. O Dia da Consciência Negra é, portanto, uma oportunidade para discutir questões como o racismo estrutural, a marginalização dos negros e as desigualdades de oportunidades no Brasil. Celebrar a consciência negra não significa apenas reconhecer o sofrimento histórico dos negros no país, mas também celebrar a força, a resistência e a riqueza da cultura afro-brasileira. Ao celebrar esse dia, o Brasil revisita esse legado de resistência e ressignifica o papel central da população negra na formação. A data é uma oportunidade para que todos, independente de sua origem, se engajem no processo de superação das desigualdades históricas que ainda afetam a vida de muitos negros e para que tenhamos o valor da contribuição deles em todos os aspectos da sociedade brasileira. O racismo estrutural é um exemplo de preconceito que existe atualmente. Diferente do racismo comum, o estrutural não está relacionado ao ato discriminatório em si, como xingar alguém pejorativamente, mas sim está relacionado a um processo histórico de condições e desvantagens a grupos étnicos raciais que sofreram do preconceito ao longo dos anos. Ou seja, é um racismo que está enraizado na população brasileira. Concedo à parte a vereadora Mirim Maria. Com autorização do orador, ouçam à parte a vereadora Mirim Maria. Primeiro, eu quero agradecer você por trazer esse tema aqui para a tribuna, porque a gente observando a nossa sociedade hoje, a gente pode ver que a nossa sociedade do nosso país, a gente pode ver que ela é diversa e, infelizmente, sobre essa população ainda há muito preconceito. Então, trazer isso aqui para a Câmara, ou levar para as escolas, ou levar para, enfim, ambientes públicos é muito importante. Então, eu agradeço muito por trazer esse tema, porque é um tema extremamente relevante e que deve ser cada vez mais difundido em todos os ambientes. Obrigada. Obrigado, e nas suas palavras ao meu pronunciamento. Dessa forma, o racismo estrutural se expressa nas mais distintas áreas da sociedade, sendo elas jurídicas, políticas ou econômicas.
Um exemplo disso é a diferença salarial que temos entre negros e não negros, que, segundo o IBGE, no Brasil chega a ser de 73%. A forma de resolver isso é conscientizando a população sobre este problema, promover uma educação antirracista e ensinar as nossas futuras gerações sobre o quão errado isso é. Por isso, quero dizer que, além de comemorarmos o que Zumbi de Palmares representou, temos que lutar contra o racismo e tentar fazer do mundo um lugar melhor. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alissa Lois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as alunas da Escola Bom Jesus, que estão aqui presentes. Os direitos humanos são um conjunto de princípios e normas que visam garantir a dignidade e a liberdade de todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, etnia, religião, gênero ou qualquer outra condição. Esses direitos são universais e inalienáveis, ou seja, pertencem a todos os seres humanos e não podem ser retirados. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado em 10 de dezembro. Esta data foi escolhida para marcar a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. A declaração é um documento fundamental que estabelece uma série de direitos e liberdades básicas que todos os seres humanos devem ter, incluindo direito à vida, liberdade e segurança pessoal, liberdade de expressão, direito à educação, direito ao trabalho e condições justas de trabalho e o direito à igualdade diante a lei. O Dia dos Direitos Humanos é uma oportunidade para refletir sobre os progressos feitos na promoção e proteção dos direitos humanos, mas também para reconhecer os desafios que ainda existem. Em muitos países, pessoas continuam a enfrentar discriminação, violência e repressão por causa de sua raça, religião, orientação sexual ou opiniões políticas. A data também serve como um lembrete da importância da educação em direitos humanos. Conhecer os próprios direitos é fundamental para que as pessoas possam defendê-los e exigir uma justiça quando esses direitos são violados. A cada ano, o Dia Internacional dos Direitos Humanos tem um tema específico que destaca questões importantes. Concedo à parte a vereadora Mirim Lawane. Com autorização da oradora, ouvimos em à parte a vereadora Mirim. Bom, Lara, eu gostaria de te agradecer por trazer esse pronunciamento, porque como na última sessão eu também trouxe um pronunciamento sobre os direitos humanos, e isso é um assunto que deve ser falado e deve ser muito ouvido, ainda mais em locais públicos, assim. Então, muito obrigada pelo seu pronunciamento. Agradeço suas palavras. Por exemplo, temas anteriores incluíram a luta contra a discriminação racial, a promoção da igualdade de gênero e a proteção dos direitos dos refugiados. A Declaração e a promoção dos direitos humanos proporcionaram uma base legal para proteger indivíduos contra abusos, como tortura, violência doméstica e discriminação. Muitas pessoas que antes eram vulneráveis a abusos agora têm leis que as protegem e mecanismos para buscar justiça. As comemorações do Dia dos Direitos Humanos podem incluir eventos educacionais, palestras, debates e atividades culturais que promovam a conscientização sobre os direitos. Organizações não governamentais, ONGs, escolas e comunidades costumam organizar campanhas para informar as pessoas sobre seus direitos e incentivar ações em defesa desses direitos. Em resumo, o Dia Internacional dos Direitos Humanos é uma data crucial para promover a dignidade humana e lembrar que todos nós temos um papel na defesa e na promoção dos direitos fundamentais. É uma oportunidade para todos refletirem sobre como podem contribuir para um mundo mais justo e igualitário. Encerro meu pronunciamento com uma frase de Nelson Mandela. Negar ao povo os seus direitos humanos é pôr a sua humanidade em causa. Impor-lhes uma vida miserável, de fome e privação, é desumanizá-lo.
Muito obrigada pela atenção de todos e um bom dia. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, da Escola Básica Municipal Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento minhas colegas de mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam através dos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial as alunas do Colégio Bom Jesus Santo Antônio e o assessor pedagógico Valdecir da Rosa, a senhora Bárbara Renata Machado, diretora do CEI Avelino Ruth, e o diretor Gilberto Valdemírio Pôncio, diretor da minha escola EBM, professora Adelaide Stark. Agora farei minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele parda, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou posicionada em pé, falando em um microfone na tribuna da Câmara Municipal de Blumenau. Ao fundo tem uma parede branca com as bandeiras de Santa Catarina, bandeira do Brasil e bandeira de Blumenau. Colegas vereadores mirins, chegamos à nossa última sessão ordinária. Foi um ano em tanto, uma trilhada longa que começou muito antes do dia 4 de dezembro de 2023, dia de nossas diplomações. Começou exatamente no dia 11 de outubro de 2023, quando foram sorteadas as 15 escolas que seriam hoje aqui representadas por nós. Sem nossas escolas, a caminhada até aqui teria sido diferente, ou talvez até não tivéssemos chegado até aqui. Por isso, hoje gostaria de falar um pouco sobre a história e sobre a minha trajetória com a Escola da Bolinha número 15, a Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark. O nome da minha escola origina-se da professora nascida no município de Apiúna, Adelaide Stark. Nascida em 19 de julho de 1934, a filha de Virgílio e Evelina da Silva Bis cursou o primário na Escola Isolada Municipal Duque de Caxias, o secundário no Colégio Normal Pedro II e licenciou-se em Pedagogia e Orientação Educacional pela FURB. Suas atividades profissionais iniciaram-se em 1952, com a função de escrituraria na Indústria e Comércio, Companhia Janssen. E em 4 de abril de 1965, foi contratada pela Prefeitura de Blumenau para exercer a função de professora na Escola Reunida Municipal Visconde de Taunay. Durante sua atuação na área educacional, Adelaide sempre demonstrou seu grande amor pela educação e sua admiração pelos jovens. Adelaide faleceu prematuramente aos 44 anos de idade, o que não só deixou enlutados seus familiares e amigos, mas toda uma comunidade. E com todo o amor e admiração que a comunidade tinha pela professora Adelaide, se uniram e pediram ao prefeito que uma próxima escola que fosse construída no município de Blumenau recebesse o nome de Adelaide Stark. Sendo assim, instaurado em 29 de outubro de 1980, o decreto de número 1651, que criou o estabelecimento de ensino de primeiro grau com a denominação Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark. Em 23 de fevereiro de 1981, sob a direção do professor Anselmo Antônio Hillensen, com 123 alunos e 2 salas de aula, deu-se início ao ano letivo. Hoje, 44 anos depois, a escola cresceu e evoluiu em diversos aspectos. Hoje, nossa escola possui 16 salas de aula e, ao todo, juntando alunos do ensino regular, educação infantil e EJA, possuímos 902 alunos. Além de diversos outros recursos ofertados aos alunos, famílias e comunidade, como aulas extracurriculares, que incluem robótica e esportes, biblioteca, sala de informática e o mais novo recurso de nossa escola, o Jardim Sensorial, construído em parceria com o Rotary Club de Blumenau, Fritz Miller, e inaugurado no último dia 18 com uma linda festa. Agora vamos fazer uma breve volta no tempo. Há mais ou menos 10 anos atrás, uma menina de 5 anos de idade entrava no pré-escolar da EBM Professora Adelaide Stark.
Lá, ela fez amizades e se desenvolveu muito bem, até que um dia a pandemia chegou. Todos nós ficamos em casa, por consequência, estudamos em casa. Durante mais ou menos 2 anos foi assim, e quando voltamos à escola, aquela menina não imaginava que os próximos 3 anos seriam como foram. Essa garota sou eu, é claro. E nestes 3 anos jamais poderia imaginar ter chegado onde cheguei. Fiz muitas amizades, conheci professores que carrego no coração e aprendizados que nunca poderei esquecer. Vou ser orgulhosa de poder carregar o nome da minha escola em qualquer lugar que alcançar na minha vida, assim como fiz durante todo esse ano aqui na Câmara Municipal de Blumenau. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Focht-Bayer, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as estudantes do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que estão acompanhadas do coordenador Valdecir Rosa, a senhora Renata Machado, diretora do CI Avelino Hutt, e também o senhor Gilberto Valdemiro Pôncio, diretor da E também o senhor Gilberto Valdemiro Pôncio, diretor da EBM, professora Adelaide Stark. Blumenau, uma das principais cidades de Santa Catarina, enfrenta um desafio urbano crescente, sendo a segunda cidade do estado com o maior número de favelas, atrás apenas de Florianópolis. De acordo com o estudo Mapa das Favelas, da Fundação João Pinheiro, a cidade apresenta uma realidade de desigualdade social e ocupações irregulares, especialmente nas regiões periféricas. A falta de planejamento urbano, junto com a especulação imobiliária, tem levado muitas famílias a se estabelecerem em áreas vulneráveis, onde a infraestrutura e o serviço básico como saneamento, transporte e saúde são deficientes. A expansão das favelas em Blumenau reflete um problema estrutural que ainda carece de soluções eficazes. As favelas em Blumenau estão localizadas principalmente nas áreas mais afastadas do centro, como nos bairros Itopava Norte e Itopava Central. Nessas regiões, a falta de políticas públicas adequadas para o crescimento ordenado da cidade e escassez de investimento em infraestrutura agravam as condições de vida da população. Muitas dessas comunidades enfrentam problemas como o acesso precário a serviços de saúde, educação e transporte, além de estarem expostas a riscos ambientais, como deslizamentos de terra. A ausência de políticas de regularização fundiária e o crescimento descontrolado de ocupações irregulares têm se mostrado o fator principal para o aumento das favelas em Blumenau. Para enfrentar esse quadro de desigualdade, é essencial que o poder público, junto com as entidades sociais, implementem políticas públicas de inclusão social e melhorias na infraestrutura das áreas periféricas. A regularização fundiária, a construção de moradias populares e o fortalecimento de programas de saúde e educação nas periferias são fundamentais para reverter o cenário atual. Além disso, é necessário um planejamento urbano mais estratégico que considere a expansão ordenada da cidade e a criação de espaços públicos e serviços acessíveis a todos os cidadãos. Blumenau tem a oportunidade de melhorar a qualidade de vida de suas comunidades periféricas, investindo em um futuro mais igualitário e sustentável para todos. Obrigado pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, para dar continuidade aos trabalhos.
Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Fortbayer, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Maria Tereza Fernandes, e estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial as alunas do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, colegas do nosso vereador mirim, Lucas, acompanhadas de seu coordenador, Valdecir Rosa. Gostaria de falar que a presença de vocês aqui é muito importante, pois nós jovens temos o direito e o dever de participar na política. E conhecer quem são os representantes jovens nessa Casa Legislativa é muito importante, então obrigada pela presença. Além de cumprimentar de forma especial os 3 diretores aqui presentes hoje. A diretora, senhora Bárbara Renata Machado, do Centro de Educação Infantil Evalino Ruth, o diretor Gilberto Pôncio, da Escola Básica Municipal Adelaide Stark, e a diretora da Escola Básica Municipal Norma de Ignat Huber, senhora Giovana. Farei agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados, loiro escuro que estão soltos e olhos azuis. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Ao fundo tem uma parede branca com a bandeira de Santa Catarina, bandeira do Brasil e bandeira de Blumenau. Abre aspas. O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações futuras. Fecha aspas. Buckminster Fuller. Colegas vereadores mirins, hoje estamos na última sessão ordinária de nossa legislatura. Não vou me estender a agradecê-los, pois hoje o meu recado vai para os vereadores mirins da próxima legislatura. Muito foi feito durante a legislatura 2024. Entretanto, sempre fica, como na expressão popular, um gostinho de quero mais. E creio que os futuros jovens que ocuparão essas cadeiras podem alcançar objetivos que não conseguimos alcançar este ano, por motivos de tempo, entre outros. O primeiro deles é a inclusão de audiodescrição nos pronunciamentos. Já me estendi a falar exclusivamente desse tema em outras sessões, mas volto a reforçar que os deficientes visuais e demais pessoas impedidas de ver têm o direito de entender o que acontece nesta Casa Legislativa. E esse entendimento só é possível por meio de recursos como a audiodescrição. Esse direito é garantido por lei, como foi citado hoje pelo nosso colega vereador mirim, Emanuel. Por isso, incentivo que busquem a utilizar este recurso, pois é nosso dever como vereadores mirins nos fazer entender por toda a população, pois estamos aqui para representar a mesma. Buscar um papel mais ativo dos jovens na política, com certeza, é outro tema que precisa ser trabalhado. Para garantir que a nossa geração entenda e participe da política, é necessário um trabalho constante que transcende os limites entre legislaturas. Por isso, convido os vereadores mirins da legislatura 2025 a trabalharem esse tema e a convidarem seus colegas e todos os estudantes de Blumenau para presenciar as nossas sessões, assim como foi feito hoje pelo nosso colega vereador mirim Lucas Jurquiderete, com os seus colegas aqui presentes. Entretanto, normalmente isso não acontece e é muito triste ver este plenário vazio, com 3 ou 4 pessoas acompanhando nossos trabalhos. Assim como já citei, é necessário um trabalho constante e duradouro para mudar essa realidade, pois o estado de desinteresse dos jovens na política é extremamente grande. Promover a preservação de Blumenau nos meios culturais e ambientais também é de extrema importância, e são questões que não podem ser resolvidas em apenas um ano de mandato. Entre os inúmeros formadores de nossa cidade estão os alemães, que marcaram presença como maioria durante a colônia.
Preservar a cultura destes, assim como dos demais colonizadores de nossa cidade, mantém viva a nossa história, nos lembra dos motivos de estarmos aqui e faz com que tenhamos maior entendimento das dificuldades sociais e características geográficas de Blumenau, para procurarmos solucionar este problema, além de nos incentivar a buscar uma Blumenau melhor sempre. Também existem as questões ambientais. Blumenau, assim como a maioria das cidades no mundo, vive as consequências fortemente do desmatamento e da poluição. A legislatura de 2025 não pode esquecer a luta pela preservação ambiental e garantir que a população blumenauense consiga viver em harmonia com a fauna e com a flora. Trabalhar para transformar Blumenau em uma cidade inteligente, que viva em movimento e em crescimento, sem que estes acabem com a qualidade de vida da população, também é uma ação de extrema importância, que deixo como sugestão para discussão durante a próxima legislatura. Há inúmeros outros problemas que necessitam de discussões e ações durante a legislatura de 2025. Eu poderia ficar horas citando casos e sugestões para os futuros vereadores mirins que ocuparão essas cadeiras que estamos ocupando agora. Entretanto, não irei me prolongar e deixo apenas o desejo de uma boa legislatura e ótimos trabalhos para estes vereadores mirins. Agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos. Devolvo a palavra à presidente Sofia Furtbauer para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 67 de 2024. Vereadora Lawane Rudolph Flores. A vereadora mirim Lawane Rudolph Flores requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de melhorias na área de lazer e de recriação da sede da Associação de Moradores, que fica na rua Ataliba Henkemeyer, número 235, no loteamento do Jerônimo Correia, no bairro Progresso. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim, autora para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, essa sede, como estamos um parque, serve meio como uma área de lazer para crianças e adultos. Porém, na situação que ela se encontra atual, não é agradável e as pessoas não a frequentam por... A vegetação está invadindo a área, redes danificadas, então é uma coisa que se precisa na sociedade para a comunidade em geral, como crianças e adultos, terem um momento a mais de lazer, para não ficarem apenas em telas, em redes sociais. Então eu conto com o voto de vocês para me ajudar nesse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 68 de 2024. Vereadora Lawane Rudolph Flores. A vereadora mirim Lawane Rudolph Flores requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de reformar a quadra da escola EEF José Vieira Corte, localizada na rua Udo Schirdrack, número 41, no bairro Progresso. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim, autora para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, a quadra da minha escola, F. José Vieira Corte, já tem muitos anos sem reforma e muitos anos que a minha diretora pede providências para melhorias na quadra. E até esse ano a gente conseguiu melhorias como uma rede de basquete e a rede da trave.
Então, para que as crianças, né, e os adolescentes da escola não se machuquem e não tenham, né, problemas graves pelo piso e pelas vegetações que estão ao local, eu peço a ajuda de vocês e muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 69 de 2024. Vereador Lucas Jurquiderete. O vereador Mirim, Lucas Jurquiderete, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que seja definido ou divulgado com antecedência os critérios observados para a definição das equipes ou dos atletas dos esportes individuais, de todas as modalidades abrangidas, que serão os representantes na microrregião dos Jogos Escolares de Santa Catarina pela Secretaria Municipal de Esportes. Em discussão. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor para realizar a defesa de seu requerimento. O pedido se faz necessário, tendo em vista que, para garantir a transparência nas indicações, tornando o processo mais claro, como ocorre com o regulamento, que é elaborado e divulgado anualmente pela FESPORT, no que se refere às seletivas e da etapa estadual do GESC. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 70 de 2024. Vereador Mirim, Lucas Jurquiderete. O vereador Mirim, Lucas Jurquiderete, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido da Secretaria de Esporte de Blumenau avaliar e criar uma lei municipal de incentivo ao esporte, que permite que as pessoas físicas e jurídicas contribuintes dos impostos predial e territorial urbano, IPTU, e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, do município de Blumenau, destinem uma parte de seu imposto devido para fomentar projetos esportivos na cidade aprovados pela Secretaria Municipal de Esportes, SME, elaborados por associação sem fins lucrativos com natureza esportiva ou por atleta em nome próprio. Em discussão. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor para realizar a defesa de seu requerimento. O pedido se faz necessário, tendo em vista que, atualmente, aqui em Blumenau, as taxas municipais como IPTU e ISSQN podem ser usadas somente para projetos culturais. Por isso, queria que também pudesse ser utilizado para projetos envolvendo o esporte, assim, inserindo e incentivando mais jovens nas práticas esportivas. Por isso, peço o voto de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo os presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada dia 9 de dezembro, às 19h30, nesta Casa Legislativa.